Olá, senhoras, senhores, senhoritas que estão assistindo a gente ao vivo no Facebook agora, não mais no YouTube, ou gravado no Facebook também, no YouTube, no Spotify, a gente está assim. Você pensou uma plataforma, a gente está por lá aparecendo. Agora sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Diário de Empreendedorismo. A gente está tão diário que a gente está se perdendo. Mas a gente resolveu criar mais um braço aí, porque a gente curte muito empreendedorismo e a gente acha que não fazia sentido só trazer dentro do diário de profissões ou dentro do diário de curso. A gente acha que é legal a gente trazer sempre empresas e tudo mais para a gente conversar sobre isso, conversar sobre empreender, porque acho que é importante que a gente comece a ter isso como um caminho possível. Pessoal que está saindo de ensino médio, entender também que não é só empreender, também não é só aquilo de abrir uma empresa, você também empreende no seu trabalho, você empreende em tudo quanto é lugar, então é muito mais amplo do que às vezes a gente olhando de fora pensa. Mas a gente vai conversar hoje com o pessoal da Try and Go, a gente vai levantar um pouquinho dessas questões, entender um pouquinho de como é que funciona. Mas antes de entrar na Try and Go, entrar nisso de empresa e empreendedorismo, eu vou pedir para os senhores se apresentarem, apesar de ter o nominho de vocês. Se vocês quiserem ir na ordem alfabética, o Adriano começa, boa, depois do Fabrício, só o pessoal ir conhecendo vocês. Legal, Léo. Vamos começar aqui o bate-papo. Acho que eu quero primeiro agradecer aqui o Léo e o Bina aqui pelo convite. Sou Adriano Lodi, tenho 42 anos, já passei por diversas profissões e carreiras e hoje sou muito feliz empreendendo na área da educação em alguns ramos diferentes, né? Em parte de treinamento, mentoria e coach, e a Try and Go, que é o projeto que eu tenho aqui com meu amigo Fabrício. É isso aí, pessoal. Boa tarde também a todos. Muito feliz aqui de estar participando com a live de vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou Fabrício De Bortoli, também 42 anos, e desde de jovem também, logo após a universidade, comecei na minha carreira profissional, sempre em empresas, e nos últimos anos também com essa questão de empreendedorismo. Falo isso porque vocês vão ver aqui também que o empreendedorismo pode ser feito dentro da própria empresa, né? A gente vai discutir mais sobre isso. Acredito aí que o Léo e o Gabriel estão prontos para perguntar. Hoje eu trabalho numa empresa do ramo de saúde, na área comercial, e também tenho esse em paralelo a questão de empreender tanto com o Adriano e um outro projeto novo que está surgindo aí muito em breve, né? Ainda muito embrionário, mas é essa a ideia, né? Obrigado por estar aqui com vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Eu agradeço muito também. Eu vou conhecer vocês junto com a nossa audiência, né? Primeira vez que eu estou associando aí os nomes aos rostos desses jovens há mais tempo que a gente. E tem muita experiência para ser passada. Então, antes da gente começar com as perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho a parte geral do que é a Try and Go, o que faz, onde atua. Quer ir, cofundador? Não, eu vou contar como funciona e o Fabrício vai contar o porquê. Maravilha. Hoje a Try and Go, ela foca muito ela trabalha muito na dor do jovem que chega na sua idade ali, começa a entrar na adolescência e precisa escolher uma carreira, uma profissão que seguir. Então, nosso grande objetivo é conectar esses jovens a mentores. Quem são esses mentores? Mentores são pessoas que já estão estabilizadas numa carreira, já vivenciaram aquela carreira, e com isso elas podem passar o conhecimento, essa vivência para esses jovens. E aí, o grande cerne da Try and Go é fazer com que esses jovens tenham a possibilidade de experimentar essa profissão. Então, a gente tem 2 produtos. O produto presencial, que por conta da pandemia, ele está parado, onde esse jovem passa um tempo com esse profissional e vivencia essa profissão para entender cenário, entender como funciona, como é a segunda-feira desse profissional, como respirar esse ambiente. E o segundo produto, que é o que a gente, durante a pandemia, fez a maioria das quantidades de experiências aqui, vem tendo uma resposta bem positiva, é o online. Então, esse mentor, ele encontra com esse jovem com uma metodologia que permite que ele passe essa experiência, e esse jovem, assim, se empodera para tomar uma melhor decisão na escolha de uma universidade ou mesmo na escolha de uma profissão. Então, basicamente, se eu pudesse resumir, a Try and Go tem essa grande missão de conectar jovens e mentores para ajudar os jovens na escolha profissional, na escolha de carreira.
E falando um pouco do porquê, né, até só concluindo, na verdade, acho que ficou claro, mas um prazer explicar. Quando a gente teve essa ideia, foi obviamente, e como todo empreendedor, eu acredito, é uma dor própria, né? No meu momento de escolha de universidade em si, né, na minha época, acredito na do Adriano também, de você já um pouco diferente, né? Mas eram menos profissões que existiam, e era aquilo, né? Tinha que escolher, né? Você não tinha algumas alternativas. Você tinha o curso técnico como alternativa e a universidade. E na hora da escolha, você não sabia, né? Como eu gosto muito de carro e moto, e eu fico sonhando, enfim, vislumbrando, né, os carros, a questão da esportividade, como é que é um carro novo, etc. Eu tive essa ideia de fazer um test drive da profissão, porque você dificilmente compra um carro antes de testar, né? Você imagina uma escolha de uma profissão que é algo muito mais sério e duradouro. Então, a gente teve essa ideia, eu tive a feliz situação de reencontrar o Adriano, que é um amigo meu de colegial, e deixo aqui essa mensagem, né, do network. A gente vai falar também, acho que, a importância do network na vida de vocês todos, de nós todos, jovens, principalmente hoje. Encontrando o Adriano, ele conseguiu me ajudar a potencializar e colocar essa ideia, tirar essa ideia do papel. Então, o porquê é isso. É o desafio de você poder escolher, mas não saber, não ter uma noção. Você tem influência da família, então, às vezes, você tem aquele jovem que o pai tem a profissão de um engenheiro, é um mecânico, é um torneiro, enfim, tem uma profissão X e quer ver o filho, né, com aquilo lá, ou é a única coisa que ele sabe mostrar que é aquilo ali. Você tem o tio que tem outra profissão, e aí você tem os professores dos colégios com outras ideias, ou o pai de amigos com outras ideias. E a ideia da Triangle foi desmistificar ou esclarecer o que eram essas profissões, né, que você tem vontade de entender, entendeu? Então, a gente pode chamar também de uma degustação, quando você vai lá e experimenta aquele vinho, aquele queijo, né, é exatamente isso, né. Essa analogia é muito boa e eu acho que essa ideia do test drive também é sensacional, porque faz todo sentido, né? Para um carro que vai custar ali 20, 30, 40, 50 mil reais, a gente já tem toda essa preocupação. Agora imagina uma profissão que você pega em horas, vai ser papo de 80 mil horas você vai gastar trabalhando, que vale muito mais do que qualquer carro que você possa comprar. Então essa ideia do test drive é sensacional, a analogia para chegar na Triangle. E já conectando, Adriano e Fabrício, eu ia falar para vocês comentarem um pouco como é que vocês se conheceram, como é que é o background de vocês, assim, como é que vocês se chegaram. Eu sei que vocês são amigos há muito tempo, né, que vocês já conversaram, mas também onde vocês estudaram e tudo mais, e onde começa esse encontro de vocês e como é que ele chega onde ele está, entendeu? O primeiro encontro, como é que vocês chegaram onde vocês estão? Bem interessante. Quer falar, Adriano, também? Que é o começo, você termina dessa vez? Começa aí que depois eu vou... Você fala a sua versão e depois eu falo a versão da minha. Você fala a verdade. Você conta tudo, depois eu falo o que aconteceu real. Você conta que você vai contar que a gente vai publicar e eu vou contar a verdade. Aguarda. Ótima pergunta, porque até de novo, né, falando, você vê, o Adriano, a formação dele é engenharia e a minha é administração. Mas a nossa amizade vem desde o colégio. A gente fez o Mackenzie, né? E ali na Santa Cecília, de colegial. Passou o colegial, cada um foi pro seu caminho, né? Ele engenharia e eu administração, como eu falei. E não só a gente conseguiu manter não conseguiu manter uma amizade por questões de que cada um seguiu um curso diferente, mas também acredito até que pela distância, né, Adri? Do bairro, né? Ele morou muitos anos na Zona Norte e eu aqui na Zona Oeste. E aí, depois, eu fiz a faculdade de administração, com todas as perguntas imaginárias que vocês devem ter aí, a audiência, né? De, por que administração? Será que é mais fácil fazer? Sim, tive essa colocação aí, vou fazer. Só para vocês terem uma ideia, meu pai é professor acadêmico hoje, então... e sempre, né? Então eu tinha também essa visão, mas enfim. E depois fui encontrar o Adriano quando ele, no LinkedIn, mudou o status dele, né? Colocou que estava com novos desafios e eu mandei um parabéns. E aí ele já mandou, vamos se encontrar.
Quando a gente foi se encontrar, a gente descobriu que a gente morava um quarteirão de distância, né? E eu brinco com ele que do meu prédio eu vejo dele. Então, eu tô até hoje para comprar um holofote bem grande e às 2 da manhã ligar bem no quarto dele, sabe? Para acordar ele. Essa é uma boa ideia. É que os amigos fazem, né? Caramba, que coincidência. Agora fala a verdade, Adriano. Não, então, agora eu vou falar a verdade. Você vê que a gente mora perto e isso tem várias possibilidades. Olha a cabeça do ser humano, olha o que ele pensa. Não dá. Cara, é isso. A gente caminhos totalmente diferentes, se encontramos, e eu acho que esse é um primeiro ponto bacana para a gente colocar aqui para todo mundo, cara. Os encontros e as possibilidades que a gente tem. A gente se encontrou no colegial. O Fabrício e eu, Fabrício, somos pessoas de muitos amigos, graças a Deus. E eu tenho muitos amigos da época do meu colégio, e eu tenho muitos amigos da minha época de faculdade, até hoje. E do colegial eu só tenho o Fabrício como amigo fixo ainda. E mesmo desencontrando, e a nossa amizade foi muito forte. Então, não tenho negócios com meus colegas de colégio, não tenho negócios com meus colegas de faculdade, e tenho negócio e muita confiança no Fabrício. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para quem está querendo seguir a carreira na idade de vocês, quem está ainda no ensino médio e tudo, muita percepção nos encontros que a gente tem. Quando eu conheci o Fabrício, você acha que eu encontrei ele e falei, não, a gente vai ter um negócio futuro? Não. Mas eu acho que tem um ponto, assim, da gente valorizar os encontros, se permitir isso e manter. Porque o nosso encontro hoje na Try and Go, ele acontece porque a gente vem compartilhando a vida toda um monte de coisa. E aí ele entende minha formação, ele entende de onde eu venho, ele entende meus valores, meu princípio, e a soma nossa é muito forte. Eu tenho algumas competências e alguns gaps, o Fabrício tem a dele, e a gente sabe exatamente como um complementa o outro. Eu acho que nesse mundo é muito pouco que a gente faz sozinho. Então, acho que o nosso encontro, ele foi, assim, obra do destino, só que a gente soube muito bem aproveitar ele. Acho que é isso. Bem mais bonita a minha história. Eu queria... Quase emocionei aqui, eu tava... É verdade. Mas você viu que eu falei que ia falar a verdade, né? Você viu que eu conheço ele. Mas isso do 1 mais 1 dá muito mais que 2, é muito verdade também. Eu e o Léo temos umas histórias também na época de faculdade, quando a gente precisava de muita grana, assim, precisava muito de grana, assim, para sobreviver mesmo, aí a gente encarava trampo de 12 horas em bar, em festa, mas era aquilo, se você for, eu vou. Se você estiver lá, eu vou também, porque sozinho... E fortalece, né, a relação, né, sozinho confiança, a gente né? não dava conta. Mas, agora, tipo, eu queria falar que a gente fez uma reunião com a Liga de Empreendedorismo de São Carlos, basicamente para a gente poder ter esse encontro com um pouco mais de base. E uma das perguntas que eles passaram para a gente fazer para vocês era o que é uma startup, qual a diferença de uma empresa tradicional, onde a Try and Go se encaixa ali. Boa. E já complementando aqui, eu queria já deixar a pergunta se a nossa loja de geladinho que a gente tinha era uma startup, porque de repente posso falar que eu fui um founder de uma startup e aí não estou sabendo, então já me digam aí se eu posso sair falando isso. Você quer começar, Adriano? O que você... nota? Cara, muito se fala, né? E muito se escolhe para ser startup. Eu acho que startup, se você dar um Google aí, o que é, o que não é, vai ter vários critérios, várias metodologias. Se você segue os princípios a gente pode citar um monte de livro aí de caras que fizeram isso. Mas eu acho que se eu pudesse resumir uma coisa, é uma startup do inglês mesmo, é alguma coisa que está nascendo, então ela não tem concepção de estrutura, ela não tem muito uma preocupação de padrões e métodos. Ela é muito mais, vamos fazer, bora fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Quantas coisas eu e o Fabrício tivemos que aprender, fazer, mexer para fazer a nossa startup. Por exemplo, poxa, eu fui estudar Google Ads, certo, Fabrício? A gente foi olhar
Cara, pô, precisa capturar os mentores, fazer Google Ads. Ah, vamos ver uma empresa. Startup não contrata ninguém, não, mano. Não contrata serviço. Startup você faz do jeito que você tem, cara. Então, eu acho que é muito mais um conceito de bora fazer, bora testar e bora... você tem uma ideia, bora botar ela em prática, bora testar, ouvir teu cliente e entrar nesse ciclo. E eu acho que a startup, todo negócio que funciona dessa forma, lógico que a gente pode detalhar aqui métodos, isso não é, isso é o conceito e tal, mas ela só deixa de ser a partir do momento que ela começa a essa empresa começa a se estruturar de uma forma que ela precisa de políticas, de uma governança. Cara, mas Adriano, quer dizer que eu não posso ter uma startup da vida? Depende do tamanho que você quer escalar. Porque tem um ponto que ela começa a se tornar ingerenciável, né? Eu vou ter uma equipe mais de 50 pessoas, cara, será que eu não vou precisar, eu vou sozinho, vou dar conta de falar com todas, gerenciar todos os problemas, e aí você precisa que essa cultura, ela seja estruturada. E se essa cultura da empresa precisa ser estruturada, você vai precisar criar processos, precisar o seu jeito de ser da sua empresa. E quando a sua empresa começa a ter um jeito de ser, é onde ela vai começar a deixar de ser uma startup, na minha visão, e começar a ser uma organização, chamar assim, mais tradicional. Concordo só complementando, né, o que é para mim também, mas é bem na linha do que o Adriano falou, nada mais que quando você tem uma ideia para um problema, e aí você começa a de uma certa forma, sentar e desenhar como resolver esse problema. Então, foi bem o que aconteceu com a gente, né, a gente teve essa ideia, aí quando o Adriano topou e também comprou a ideia, falou, pô, é verdade, esse problema existe, a gente sentou e, de fato, começamos a colocar o papelzinho no mural, com o que a gente tinha que fazer, por que a gente tinha que fazer. Aí tem, sim, alguns métodos que ajudam você a colocar esse norte, né, a direcionar a ideia, né, tipo, como se fosse uma receita de bolo, né, faz isso primeiro, testa, vê se faz isso, coisa simples. E a gente começou a fazer isso, mas já era uma startup, né? E aí você tem fases da startup, né? Você tem na fase da hipótese, que é só a ideia, e você fala, pô, e aí, será que eu resolvo esse problema? Você tem a etapa da validação, depois, que... Isso falando de um conceito, quando os grandes estudiosos aí, que tem muita escola no Brasil, com cursos, inclusive, gratuitos aí, online, que podem, né, Adriano, esmiuçar e detalhar melhor essas fases. Mas é hipótese, validação, depois você tem o próprio negócio, que aí já está faturando, já está tendo clientes, e depois você tem a fase de escalonamento, de escalar. Então, quando você realmente pode até mandar lá para o IPO, que fala, né? Que é o IPO? O IPO é você colocar na Bolsa de Valores, vender as ações, né? Criar e vender ações na Bolsa de Valores da empresa e escalonar. Então, você vende para um grande grupo de investidores, enfim, e aí sim já é uma empresa, né? Tem muito disso de resolver também, essa ideia de resolver um problema, ou um problema que ninguém está resolvendo, ou então resolver um problema que já tem gente resolvendo de um jeito diferente, assim, um jeito que não é tradicional. E acho que essa fase de validação que vocês até comentaram, que tem essa fase de validação, de ver se a ideia rola mesmo, é muito nessa linha, né, de você ver se aquele problema realmente existe, ver se o que você tem resolve o problema. E como é que foi para vocês nesse começo aí, de quando vocês viram que tinha um problema? O modelo que vocês trabalham hoje na Triangle já foi o que veio na cabeça, assim, falaram, vamos colocar mentores e vamos procurar os alunos, o pessoal interessado. Como é que vocês chegaram nessa questão? Adriano. Não, vai tu. Olha, lógico, não foi, né? Não foi mesmo, porque quando... como é que eu posso te fazer uma analogia aqui, talvez... é mais ou menos assim, você vai fazer algo que você nunca fez, né? Você sabe que tem um problema, mas você vai criar um produto, um serviço que você nunca fez. Então, como é que você sabe que aquilo ali tá certo? Vou tentar fazer com bolo, tá? Eu não sou confeiteiro, mas eu acho que fica fácil. Como é que você sabe, se você vai fazer uma receita nova, se aquilo ficou bom, se você quer criar a receita, você quer fazer uma coisa nova, que não existe? Você tem que ir testando, você põe mais uma dose daqui, farinha, você põe mais uma dose de açúcar, você experimenta, não ficou bom, faz de novo, experimenta, não ficou bom, deixa mais tempo no forno. Então você vai nessa questão de testar e experimentar, testar, né, e refazer, testar e refazer. E senão não tem jeito, você não consegue saber que aquilo lá é a sua obra que, pum, atendeu. Pode ser que sim, você faça isso em menos tempo,
Mas o ideal que esses caras também, esses startupeiros que falam, né, fazem muito, e a gente concorda, é realmente testar e aperfeiçoar. É que nem você pega agora uma empresa, por exemplo, tem um produto já que vende, que faz isso aqui, elas sempre estão fazendo também pesquisa de mercado para aperfeiçoar o serviço delas. Você imagina uma empresa que está lançando algo novo que não existe. Então, esse testar e ter o retorno dos clientes, falar, pô, é isso que você queria? Ajudou? Enfim, aí você tem métodos também para fazer isso, simples também, e aí você vai fazendo. E a gente começou assim também. A gente falou que a gente precisa do mínimo, que é conhecido como MVP, né, na sigla em inglês, que é o produto mínimo viável, né, que a gente precisa de mínimo para chegar para alguém entregar e falar assim, ó, experimente isso daqui. Então a gente partiu daí até que a gente chegou numa alguma coisa, olha, a gente precisa de um site para conectar, a gente precisa disso aqui, enfim. E depende do serviço ou produto que você está criando, você tem as suas complexidades ou não, né? E foi assim. Então a gente, quando começou, realmente não, de fato algum era o que a gente tem hoje, e eu tenho certeza que também novos aperfeiçoamentos serão bem-vindos, né, ao longo dos meses ainda. Só complementando aqui, o que vocês perguntaram, e falando agora especificamente da Triangle, o que a gente fez, né? Eu acho que a gente tinha uma ideia, uma hipótese muito bacana. Quando você conta para os amigos, para as pessoas, todo mundo fala, cara, que legal, é isso mesmo. Só que a gente tinha que monitorar e verificar se essa dor é uma dor do mercado, se ela funciona ou não. E aí a gente foi falar com pessoas que estavam fazendo isso, parceiros, pessoas que estavam enfiadas nesse assunto de escolha profissional, vou chamar assim, e também fizemos uma pesquisa de mercado. Então, assim, acho que o grande ponto, e é isso que você falou, ou elas nascem de uma dor existente, ou de uma dor talvez mal resolvida. Só que às vezes você está fora desse mercado. Então, você tem que pesquisar muito, sabe? Porque essa dor que eu e o Fabrício sentimos faz muito tempo que a gente sentiu. Será que ela é a mesma? Será que ela continua latente? Será que ela é forte? O que mudou? E esse é um grande perigo, tá, gente? Então, para todo mundo aí que vai empreender, que está fazendo, você tem uma ideia. Valide essa ideia, porque geralmente a percepção da tua dor é diferente do que você acha no mercado e tal. Então, a empresa tradicional é diferente. Ela vai e cria um produto, e depois que ela cria um produto, ela fala assim, gente, tá aqui, ó, era tudo o que você precisava. Quem falou que eu precisava? Mas era tudo que você precisava, mas ele já vem atrelado numa marca forte, aí você fala, não, vou experimentar, muita publicidade para entrar, muita coisa para entrar para consumir. E na startup o caminho tem que ser inverso. Você tem que trabalhar na dor e está muito alinhado a isso. Isso faz muito sentido. Eu lembro que quando eu fiz o TCC do meu curso técnico em eletrônica, o meu professor, ele dava aula assim por diversão. Ele já era aposentado, tinha uma porrada de empreendimentos bem-sucedidos. E ele era nosso orientador e ele falava, cara, se você não estiver resolvendo um problema, eu não vou aprovar o seu projeto. E eu lembro que a gente com 17 anos chorando para fazer o projeto sair do papel, mas ele tinha aquela mente de empreendedor mesmo. Da onde você tirou esses dados, sabe? Você está resolvendo o problema de quem? E já foi uma boa lição, assim, foi um bom tapa na cara pra gente ali, antes mesmo de entrar na faculdade. E... Pode falar. E quando a gente fala de... Desculpa, Fabrício. Vai, Léo. Quando a gente também fala disso de ver se o mercado tá interessado, ver se as pessoas estão dispostas a pagar, né, pela solução que você está criando. Porque é o maior indício. O que vocês comentaram é muito real. Você chega com a ideia para os seus amigos, o pessoal ali em volta, geralmente o pessoal gosta de você e nem está acostumado, nem está disposto a falar que a ideia é ruim, ou então vê com bons olhos porque vem de você, mas a real é que a ideia só é boa mesmo se você consegue que as pessoas paguem por ela, senão você não está resolvendo o problema de ninguém, então você pode fazer por hobby ali, mas é difícil que vire uma empresa e comece a passar por essa fase de validação. Esse ponto é bem colocado e importante para quem quer empreender,
porque também nos falaram isso, né, Adriano? Olha, a primeira coisa que você tem que começar a perguntar são para os amigos e familiares. Porém, a cultura brasileira, lembra, Adriano, que falaram isso pra gente? A cultura brasileira é de sempre agradar. Pô, legal sua ideia. Pô, eu compraria. O cara bate no peito, né? Mas então você tem que só saber disso. E aí tudo bem, você pega os feedbacks, o retorno do pessoal, reformula, mas também começa, conforme você começa a ter um pouco mais de estrutura, ou seja, seu serviço está um pouco melhor para apresentar, e sim você vai para um elo mais distante, ou seja, o amigo do amigo, sabe assim? Ó, apresenta lá pessoal que você conhece. Ó, um amigo meu está inventando isso aqui, o que você acha? Isso é importante também, porque senão a cultura brasileira ela é muito da amizade ali, de falar, não, pô, legal sua ideia, acho que legal, entendeu? Então só toma esse cuidado. Eu só queria complementar na pergunta anterior sobre o problema, que o problema não é só também, isso falando da Triangle específico, de quem está para prestar o vestibular, mas a gente até foi encontrando, né, Adriano, muitos jovens que estão na fase de vocês, que estão durante a faculdade, e aí começa a se questionar, entendeu? Depois do primeiro semestre, depois do primeiro ano, puxa, será que é isso que eu queria? Ou acontece alguma coisa no mercado que fala, acho que a minha profissão vai zicar. Então, tem muito também gente que a gente foi estudar e viu que tem índices de desistência ou troca de profissão bastante considerados durante a universidade, entendeu? Sim, é um problema que a gente vê também ainda hoje, né, Leozão? Na nossa turma mesmo, a gente que já está aí indo para o 5º ano, já tem bastante gente que acabou saindo, desistindo, trocando de curso. Feliz pelos que conseguiram trocar de curso e se achar, né? Mas é um problema real isso. E verdade. Falando um pouco da história de vocês no empreendedorismo, quais outros negócios vocês tiveram que deram certo ou então que deram errados? Também é importante falar das falhas, né? Pra galera perceber que nem tudo são flores. Tem aquele, você lembra do índice, Adriano? Tem um jargão no mercado muito conhecido que falam que alguém, quando para dar sucesso, falhou não sei quantas vezes antes, sabe? E é bem isso, da pessoa se conhecer e falar, putz, agora vai. E tentando e consegue, né? Eu vi um cara falando que era isso, se você quiser fazer um bom exercício, todo dia que você montar a tua empresa, tu pega um erro e vai colocando na parede. Quando você tiver aí, vai somando lá. Porque quando você tiver 99 erros, é que você está já muito próximo do seu acerto. Então, uma das características é essa, cara. E esse é um ponto legal. Pensa o seguinte, educação normal, educação formal. Cultura do erro. Sempre punida. Certo? A gente aprendeu na escola, a gente aprendeu em casa, não faz isso, não pode isso, não erra aqui, não erra aquilo, não erra ali. Isso tá aqui, ó, na placa-mãe, cara. Isso aqui tá enraizado na gente. Então é muito difícil a gente lidar com o erro. Do erro de errar com os outros e de errar com a gente mesmo. Cobrança. Então acho que um dos primeiros pontos, e isso requer no empreendedorismo, é saber assim, tu vai errar muito, cara. Mas vai errar muito, muito. De decisões pequenas a decisões grandes. E você ter estômago e saber navegar nessa cultura do erro, entender o erro como uma coisa normal, não é só separar aqui uma coisa, não é o erro do negligência, né? O cara que negligenciou e errou. Errei porque fui construir isso aqui, fiz de qualquer jeito e aí errou. Pô, não é isso. Não é errar também porque é por errar. Mas errar porque eu estou tentando acertar e fiz o meu melhor naquilo. E aí eu faço a avaliação, errei. Legal. Respirar fundo, realinha a rota, aprende e vai para um próximo passo. Então, assim, compartilhando o meu histórico. Sou engenheiro, comentei, o Fabrício comentou, sou engenheiro formado, trabalhei na construção civil, depois migrei para trabalhar em banco, trabalhei em áreas de tecnologia, a maioria da minha carreira, tive contato com a liderança, nesse momento de liderança vi que eu poderia trabalhar com a área de educação,
com treinamentos, coaching, mentoria. E nesse mercado eu comecei a montei minha empresa e comecei a trabalhar. Clientes que eu acreditava no começo ser de um tipo, não são os melhores para mim. Clientes que eu achei que não seriam os meus clientes, hoje são. Produtos, serviços que eu fazia com foco em um determinado público, não deram certo. Cara, mas era o que eu mais conhecia. Era aquilo que, sabe aquilo que eu te falei? Aquilo que eu tinha certeza. Essa dor é a dor, mas era a minha. Você falou, cara, vou sair para fazer isso, né? Mas era a minha dor, cara. Não é a dor do cara que consome. Não é a dor que o mercado tem. E aí você vai experimentando uma coisa, vai entendendo outra, vai fazendo outra. E esse é o ponto. Errar, entender por que errou, aspectos internos, externos, e realinhar a rota e seguir em frente. Pode falar, Fabrício. Não, o meu caso, bem rápido, tipo assim, eu tenho também, eu trabalhei em grandes corporações na área médica, multinacionais, e no meio do caminho, depois, aliás, eu trabalhei em empresas menores, que nada mais era que empreender também, porque eu tinha que trazer a empresa para o mercado brasileiro e latino-americano. E não deixa de ser uma coisa pessoal, de você tomar a decisão de sair de uma multinacional e falar, será que é isso? Mas vamos lá. E aí você começa a fazer o trabalho com risco de dar tudo errado. Com risco de, daqui a um ano, o investidor lá fora falar, não vou. E você ficar no meio do caminho. Então, tiveram alguns projetos, sim, que deram errado depois de um tempo. A empresa, por alguma razão, tomou outro rumo, foi vendida, por exemplo. Teve um caso que eu conto aqui, que realmente eu montei uma marca própria, na área de saúde também. Então, depois de um ano de operação, fazendo teste de produto com o cliente, na verdade, não era um produto do zero, mas era um produto do zero no mercado brasileiro, testando. E adequando, e fazendo, e vem, visita o cliente que a gente escolheu para ser o avaliador, né, o que ia bater o martelo no produto, e vai. Chegando na última, fala, não tem mais o que fazer. O cara fala, então, mas pensando bem, o seu preço agora não dá para pagar. Porque era em dólar, o dólar tinha dado uma mudada, enfim. Foi uma água gelada e eu e mais os sócios decidimos realmente falar, vamos fechar. Então, montamos um escritório e tal. Então, foi um erro. Por quê? Montamos escritório, contratamos uma pessoa, avançamos com outras coisas de marca, de participar em feiras e tal, para depois ver que não deu certo, entendeu? Então, foi um aprendizado também na linha de empreender, que talvez se fizesse diferente, a gente não teria nem começado o negócio, não teria investido pouco, mas você acaba investindo, e acho que o mais valioso aqui, quando se fala de algo que está começando, não é só o dinheiro, porque o dinheiro você pode pegar de alguém emprestado, depois de um tempo você devolve, enfim, é uma coisa que se resolve. Agora, o tempo você não consegue voltar, né? O tempo foi. Então, tem essa consciência, quem quer empreender, de que o tempo é algo que valioso e que, assim, faça porque tem essa alegria da conquista. E se não der certo, paciência. Então, hoje eu não me arrependo. Não deu certo? Tudo bem. Mas eu aprendi, porque eu tô olhando o que eu aprendi, como o Adriano comentou, né? E o que eu ia falar é que sempre que a gente fala de empreendedorismo com o pessoal, você vê o pessoal conversando também, é muito disso de que você vai errar um monte de vezes, você vai bater a cabeça um monte de vezes, de que a estabilidade é quase nula, né? Na maioria das vezes você tá trocando a estabilidade por uma empresa, por uma ideia, por alguma inovação que você está tentando, e você olhando assim friamente, você começa a pensar, nossa, mas quem empreende é maluco, né? Porque você pode escolher ter um emprego bonitinho ali que te paga fixo o seu salário ali sem você se preocupar com nada, ou você pode abrir uma empresa e depender de vender. Se você não vender, você não recebe. Eu queria ver com vocês por que vocês gostam disso de empreendedorismo? Como é que sempre foi isso ou foi despertando em vocês aos poucos? Como é que o empreendedorismo tá para vocês aí? Bom, óbvio, falando por mim, né? Eu acho que desde sempre eu tenho essa vontade de fazer alguma coisa, de ver que alguma coisa nasceu de um esforço meu, né? Um esforço meu, óbvio, falando, mas entendendo que você precisa de gente, você precisa de amigos, você precisa de parceiros. Mas de alguma coisa que você fala, putz, puta, desde o começo eu peguei isso que era um negocinho, uma ideia, e olha aqui, ó, tá aqui. Putz, a gente conseguiu, sabe?
E eu falo isso por conta dessas empresas que eu passei. Então, quando eu via uma coisa assim que não dava, eu sofria. Eu falava, pô, não é possível, meu. Não é possível que o investidor não compra a ideia ou não entende que o Brasil é diferente. Enfim, N razões. Mas assim, como é que eu penso? Você tem um emprego hoje no Brasil fixo, qual que é a certeza que daqui a um ano você vai estar lá? Entendeu? Qual que é a certeza que o chefe, teu chefe vai ser, que te adora, vai ser sempre o teu chefe, o teu líder? Então, assim, como eu também não tenho certeza de nada, eu me permito fazer essa questão de empreender e de buscar algo para minha realização, entendeu? Só um cuidado, que eu acho que o Adriano até pode ter mais categoria para falar isso, por questão de comportamento. Cuidado quando você busca a parte financeira. Isso é um grande erro. Tem que ser um motivador adicional, mas não o único, não o principal. Essa é a minha opinião. Porque, ainda mais falando de empreender, você não vai ter de imediato, é só possibilidades, né? E você tem que ver o gosto, o prazer em outras atividades no início, que aquilo lá vai ser um bônus, vai ser um resultado que você vai colher, né? Bom, eu tô nessa por dinheiro mesmo, quero que se dane, tô zoando. Logo você que tem todo um conhecimento aí de liderança. Eu tô por isso mesmo, e que fique claro, se você não sabia, Fabrício, estamos alinhados. Ele começou a falar, eu falei, nossa, tem outros motivos além do dinheiro, mas não é só porque vai ganhar mais, vai ficar rico e é isso? Na verdade, pessoal, o que eu acho é assim, todos os motivos, todos os momentos acho que são dignos e cada um vive o seu, né? Eu, quando comecei minha carreira, preocupava muito com dinheiro também. Preocupava com estabilidade, até cheguei a pensar, pô, acho que seria fazer um concurso público, seria uma boa. Porque, no final, são motivações. Eu acho que o Fabrício colocou um ponto legal. Quais são as suas motivações? Eu acho que a gente é muito pouco provocado a refletir sobre o que motiva a gente. Então, assim, eu acho que são duas coisas que o cara que vai empreender, ele precisa entender bastante. As motivações internas dele, o que guia ele, se tem a ver com reconhecimento, aceitação, grana, relacionamentos. Ele precisa entender isso. Isso vai ajudar ele a enfrentar essa jornada ou não. E as motivações também, não só as internas, mas as externas também. Então, acho que quando você vai empreender, isso eu acho que é super importante. Você ter um propósito, se fala muito de propósito, eu acho que o empreendedorismo ele tem muito porquê, né? Então, assim, eu tô com o Fabrício nessa, da Triangle, porque eu acredito muito nesse assunto. No final, assim, eu só penso em fazer a diferença, o impacto positivo na vida de jovens que querem escolher a profissão. Alguns jovens que passam com a gente acompanha eles em rede social, tem contato. Cara, para mim não tem nada. A gente tava falando disso na sexta-feira, que o Fabrício estava junto de um caso lá, e o Fabrício falou, eu falei, olha, dá uma olhada, mano, como esse cara tá voando. Ele moleque falou, novo, hein? Moleque novo. A gente falou, que orgulho. 17 cara. anos. Que orgulho. E assim, cara, a gente tem certeza que a gente gerou um impacto positivo na vida dele. Ele começou a fazer um trampo, eu nem vou contar aqui, mas assim. Inseguro, né? Inseguro, ele começou por conta do que a gente fez. Já tá ótimo. E aí, cara, é navegar para que aconteça as coisas e o dinheiro é consequência disso. Então, entender os seus motivadores e você ter como empreendedorismo qual o seu propósito forte daquilo que você quer alcançar, que problema que você quer resolver, isso ajuda muito, tá? Isso mantém a gente no caminho aqui. Sem falar numa outra coisa que me vem à cabeça, não sei se vocês vão tocar nesse tema, se for a gente pode passar, mas a questão familiar também, né? Quando você vai empreender, eu vejo um pouco de distinto de quando você está num emprego fixo. Porque no emprego fixo você fala para a esposa, para a namorada, para o namorado, para o marido, tchau, à noite a gente se vê. E no empreender, nem sempre é assim, né? E fora a questão do retorno, né? Da esposa falar, e aí? Cadê o perhaps? Cadê a grana? Então, tem esse
né? Você ter o apoio e o envolvimento da família na ideia, né? Quando você é mais jovem, a gente está falando de pai, de mãe, que também pode ser uma barreira, que eu vejo, mas que eu acho que no Brasil agora está muito mais difundida a questão de empreender, de startup, então também os pais da minha geração e mais um pouco mais maiores já têm esse discernimento e pode apoiar, né? O jovem a fazer o que ele quer, que ele acredita, né? Diferente das gerações mais antigas que no Brasil, né? Era isso que eu tinha para comentar. Eu acho que faz todo sentido, e a gente não tinha colocado na pauta, e acho que é legal a gente comentar um pouco sim, porque eu acho que tem muito disso de a família, eu penso sobre isso às vezes, eu vejo que às vezes quando você tenta, empreendedorismo é uma coisa bem ousada, assim, pensando no que se espera do tradicional, é uma coisa ousada. Então quando você tenta essas coisas mais ousadas, principalmente as pessoas que gostam de você, assim, pai, mãe, esposa, namorado, eles tentam tentar te puxar pro seguro ali. E às vezes você pode encarar aquilo como eles estão tentando te desmotivar, não me apoia, mas no fim das contas eles estão olhando ali de fora e falam, caraca, eu gosto dele, tipo, eu entendo o que ele quer, não consigo entender 100% porque eu não sou ele, mas eu fico com medo se der errado, como é que ele vai fazer. Então a pessoa às vezes está tentando te segurar ali, não porque ela não acredita em você, mas muito mais por conta do medo daquilo dar errado, né? Que ela também enxerga que é instável, que é incerto e que é arriscado. Então acho que essa parte da família e do entorno ali, das pessoas que se importam com você, faz todo sentido quando a gente fala de empreender, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou uma palavra que não sei se você percebeu quando você falou, eu abri um sorriso, que é o ousado. Lógico, tem níveis de ousadia, né? Não é para ser um louco desvarido aí e fazer loucura, mas o ousado, sim. E eu algumas vezes, em conversas, até com o Adriano, não sei se você vai lembrar, ele falou da questão do autoconhecimento. Então, eu mesmo, por exemplo, que penso, que tenho essa vontade, eu estou sempre me questionando, me auto forçando, me questionando para me autoconhecer mesmo. Que é uma coisa um pouco... Você fala, o cara se autoconhecer, é ele. Que tem de gente que não se conhece, que não fez... Quando faz as perguntas, o cara trava. Eu mesmo, hoje, depende da pergunta que você fizer, pode ser que eu fale, não pensei nisso. Então, é um aprendizado contínuo, importante no empreendedorismo. E eu faço uma analogia de um túnel escuro, que você olha, você não sabe o que está do outro lado. Isso me dá um medo, mas um medo que eu falo, eu vou entrar de cabeça. Eu quero, porque eu sei que ninguém quer entrar, tá com medo, eu vou entrar, eu vou ver o que está do outro lado lá. É uma analogia que eu coloco publicamente aqui, muito pessoal minha, mas que me motiva, um motivador forte de ousadia, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse medo de avançar, eu tenho a vontade, algo que me fala, vai, que você vai chegar lá, você vai ver que tem um negócio muito legal e que você pode depois compartilhar com amigos, com um monte de gente. Essa é a analogia que eu faço do empreender. No começo é um túnel escuro. Uma coisa que me chama a atenção quando você fala disso de túnel escuro, porque mostra essa sua preocupação em refletir sobre essas questões mais filosóficas em certo nível e que, tipo, hoje em dia, como tem muita rede social, a gente sempre está em contato com frase de efeito, com um monte de coisa que a galera fica compartilhando, só que às vezes são coisas simples, são reflexões como essa, assim, que a galera... Eu sinto que elas subestimam a importância, assim, subestimam o poder de você parar para pensar o que te motiva, assim, em certo nível, a fazer qualquer coisa. Isso de empreender é um exemplo, mas para qualquer coisa, mesmo que seja... Por que te motiva a não querer empreender, a querer um emprego estável e tudo mais? E isso já te ajuda a te entender, porque não necessariamente você precisa empreender. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de empreender no trabalho, mas quando a gente fala de empreender, geralmente está ligado a isso, de você sair, você largar, você tentar abrir sua empresa. Mas você entendeu por que você está mais disposto ou menos disposto a isso, é muito interessante. Eu não sei se... É aquela história, né? Você tem duas coisas. Por que você quer ir para lá? Ou por que você não quer ficar aqui? Isso tem que entender o balanço, né? O peso das coisas, né? Às vezes, você sabe que tem pessoas que depois de um trauma muito grande, tem uma conquista, uma realização muito despontada, porque bateu no fundo do poço e falou, aqui chega, aqui eu não fico mais. Tem N histórias que
a galera pode encontrar aí online, de gente famosa, não sei se está aqui, mas que o cara bateu no fundo do poço de algum problema financeiro, de algum problema, às vezes com drogas, assim, uma pena, mas existe relatos que o cara, depois disso, o cara arrebentou, entendeu? Mas precisou chegar nesse ponto. Não acho que seja o caso, tá? Da maioria das pessoas, mas existe. Então, a pessoa vê, eu estou extrapolando aqui, pessoal, um exemplo de que quando a pessoa bate numa situação que, aqui eu não quero mais ficar, né? Um outro ponto que eu acho que está ligado com isso que a gente falou, que isso de você pensar em questões mais abertas, assim, está muito ligado a você também tomar decisões difíceis, porque eu brinco que eu gosto de matemática, eu faço engenharia porque eu acho que matemática é simples e 1 mais 1 quase sempre é 2, salvo muitas poucas exceções, raras exceções, que estiver no conjunto dos complexos ali, talvez não seja, mas no geral vai ser 2. Então é muito simples esse tipo de decisão. Mas quando você fala de uma coisa mais aberta, e eu já estou ligando isso com a Try and Go e também com o diário de profissão em certo nível, você está acostumado a fazer esse tipo de reflexão, ajuda você a tomar as decisões, porque você vai escolher sua profissão, não tem o formuláriozinho da internet mágico que vai te dar a profissão ideal. Não tem a conta que você faz, não tem nada. No fim das contas é você se conhecer, você conhecer a profissão, o que você faz na Try and Go lá, de você dar o contato da pessoa entender como é que é a segunda-feira do profissional, do que a gente tenta fazer no diário também, de trazer os profissionais para o pessoal entender qual que é a ideia geral ali da profissão, mas mesmo que a pessoa participe do diário, assista todos os diários de profissões, faça a mentoria lá na Try and Go, tenha o contato com o mentor, tenha uma experiência ali, ainda assim você não é garantia, não tem a fórmula mágica que depois de tudo isso você vai ter a escolha ideal. Você precisa se conhecer e pensar sobre isso, e esse tipo de reflexão ajuda nesse sentido também, né? Exato. Me lembra, Adriano, tem um caso muito comentado, né, daquela menina que depois que ela fez a experiência com a Try and Go, ela estava fissurada, é isso que eu quero ver, quero conhecer. Depois que ela fez, ela falou, nossa, não é isso que eu quero. Então ajudou ela a entender que aquilo que ela acreditava que fosse um caminho para ela, já descartou, já não era mais, entendeu? Imagina, vocês estão cheios desses casos e eu acho que vai aumentar cada vez mais à medida que vocês vão ter mais casos, porque é muito disso de você, às vezes você baliza suas decisões ali no que você conhece. Só que você conhece tão pouco que... Léo, é o caso da faculdade que a gente comentou há pouco. A gente começa a fazer a faculdade depois só que a gente tem material que a gente passou pela experiência, que o professor ou os colegas ou que comentam como é que vai ser o setor, putz, isso aqui não é para mim. Deixa eu segurar mais um pouco, faz mais um semestre, faz mais um ano. Chega uma hora que o cara já tá, isso não é para mim, entendeu? Então, de alguma parte, a gente quer trazer aqui essa proximidade para a realidade atualizada da profissão com a Try and Go, né, para tentar colocar para o jovem toda a chance dele ver, enxergar, palpar, a profissão de alguma forma, né? Não, tem muitos casos, quando a gente estava conversando com o pessoal da Liga de Empreendedorismo, a gente até conversou, eles falaram que tinha caso deles da galera que, eu queria fazer engenharia civil porque eu gostava de desenhar. Só que aí chegou e descobriu que não tinha nada a ver. O Binão pode falar também de, engenharia elétrica, porque eu gosto de mexer com elétrica, eletrônica. Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de trocar lâmpada, fazer engenharia elétrica. E quando chega, descobre que eu nem faço, eu só vejo o Binão falando das contas, das matérias que ele tem. Eu vejo que tem pouco de trocar lâmpada, hein? O menino quase não troca uma lâmpada. Ele manda os outros trocar, fala aí, Binão. Ossos do ofício, né? E sim, eu acho que você pensar dessa que é mais complexo as decisões e pensar que esse tipo de reflexão ajuda é importante. Mas eu queria levantar um outro ponto para a gente seguir, porque senão a gente vai ficar nesse ponto reflexivo aí. Eu gosto dessas ideias mais da importância das decisões e tudo mais. Eu queria ver com vocês o que vocês acham sobre empreender dentro de empresas, o empreendedorismo para quem trabalha, para quem não quer abrir uma empresa, porque eu não tinha contato com essa visão do empreendedorismo. Tem até um nome que eles usam, empreendedorismo interno, eu acho, alguma coisa assim,
de você empreender dentro da empresa. Eu queria saber de vocês como é que foi a experiência de vocês, que vocês são pessoas que eu sinto que sempre quiseram empreender, mas já trabalharam em empresas, então vocês tiveram que fazer esse empreendedorismo dentro da empresa, como é que é isso? Adriano, você só tinha quanto na equipe que você tinha que administrar? Não, mas era algumas empresas dentro da empresa, né? Mas eu acho que faz todo sentido, tá? Eu acho que a gente considera o termo de empreendedorismo montar uma empresa, né? Está associado ao nome. E a gente, logo que eu falo assim, vamos empreender, o cara fala, você vai criar uma empresa. E eu acho que empreendedorismo tá muito mais ligado a comportamento. E aí, volta até um tema, um segundo antes aí que você falou, ele está muito ligado a um comportamento que a gente não está dentro dos nossos padrões. Então é isso, quando você fala tomar as decisões, reflexões, a gente, cada vez mais esse papo, refletir sobre a sua tomada de decisão, de como você está agindo, pô, é legal pra caramba, só que a gente não foi educado para isso. E é muito difícil você, de novo, quebrar esse tipo de pensamento. E as grandes instituições, as grandes empresas, elas por vezes, até repelem esse comportamento, que é o comportamento do empreendedor. Hoje em dia se fala muito sobre isso, mas ainda é muito difícil você mudar uma cultura de uma grande empresa. Então, acho que o grande ponto é possível empreender dentro das grandes empresas, e isso está muito mais ligado a um comportamento. Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa fazendo o que você faz. Se você tiver os comportamentos do empreendedor, os seus resultados vão ser melhores. Imagina que eu estou dentro de uma empresa lá, eu tenho minha equipe, minha área, e faço o que a gente falou no começo. Imagina que em vez de eu fazer aqui o meu trabalho, meu relatório, que eu faço todo dia, e pego e entrego ele lá para outra área, do jeito que eu acho que ele é bom, eu começar a ouvir meu cliente e descobrir o que ele faz com isso. Dentro das grandes empresas, você entrega um relatório, o cara pega o teu relatório e dentro da área dele, ele faz uns 2, 3 trampos a mais para poder usar a informação que você entregou. Cara, por que eu não escutei ele e já não entrego com um adendo aqui que vai ajudar ele, com a informação adicional que vai... Por quê? Porque eu não pergunto. Porque eu não estou com a mente, eu tô ali no modelo industrial de pensamento, de fábrica, e não modelo digital, de empreendedor. Então, mesma coisa. E na hora que eu faço vamos voltar lá para a história do empreendedorismo, lá do Triangle. Na hora que eu vou e testo, eu vou lá e mando para ele. E aí, ele pode falar para mim, pô, Adriano, tá errado. Tudo bem. Tudo bem, bora, então como é o certo? Vamos fazer, vamos ver, vamos entender a dor, vamos prototipar, entender isso. E aí vai chegar uma hora que isso aqui tá tão bom que a gente vai dar escala. Escala, cara, esse relatório que sai da área do Adriano, ele pode ajudar as outras áreas, bora, passar para mais gente. Esse modelo de informação vai se tornar o modelo da empresa. Então eu estou empreendendo dentro da empresa. Eu estou entregando valor. E aí eu estou falando do modelo de construção de pensamento, da gente ter a dor, ouvir muito esse cliente, testar a solução e aí dar escala nela, mas bem como também os comportamentos, certo? Então aí o comportamento do cara tem que ter uma mente aberta, uma mente de principiante. A coisa mais difícil do mundo é essa, cara. Quando a gente vai ficando mais velho e vai ganhando mais conhecimento, a gente vai ficando meio que rígido no que a gente conhece. Isso você começa a assumir, não é só assumir hipótese, você assume crença. Você fala, é assim. E aí tu fecha a tua mente. Então, a mente do principiante é essa coisa do cara tá com a mente aberta, radar pro novo, o que é o novo, e não só falar isso, efetivamente. E aí esse cara que tá com a mente aberta, ele tem que ter essa mente também flexível. Certo? Porque as coisas mudam cada vez mais rápido, cada vez mais... Então é isso. Pô, cheguei à conclusão que a gente vai seguir esse caminho, legal. Se amanhã, por N cenários, mudou a regra do jogo, não é mais esse, vamos entender como eu vou para o outro caminho. Não é para o cara abrir mão do que ele acredita, mas ele ter a capacidade de navegar em águas que antes eram paradas e hoje as águas só corredeira, cara, é outra habilidade que ele precisa. Então a gente está falando aqui, eu estava falando do modelo que dá para ser, mas eu estou falando muito mais de comportamento. Se você tiver um comportamento de mente aberta, buscando inovar, ser flexível,
a cultura do erro, entender ela como uma coisa normal, a parte de inteligência emocional, ser guiado por um propósito. Cara, tudo isso que eu estou falando, se você pegar, saiu agora, mês passado, as 10 habilidades mais requeridas pelo mercado de trabalho, pelo Fórum Econômico Mundial. Quem quiser, procura aí, tem lá as 10 habilidades. Eu tenho uma postagem sobre isso lá, fala lá. Se você ler as 10 mais, caras, todas têm a ver com esse cenário de empreendedorismo. Mas eles não estão procurando o empreendedor, eles estão procurando os empregados das empresas. Então os comportamentos do empreendedorismo, eles estão cada vez mais, inclusive inteligência emocional é uma que está listada lá. Os comportamentos do empreendedorismo, eles estão cada vez mais sendo requisitados pelo profissional, independente onde ele atua. Se vai ser seu negócio, se você vai ser funcionário, daqui a pouco o setor público vai estar puxando isso também. Então, se prepare para os comportamentos do empreendedorismo. O empreendedorismo é a consequência disso. Acho que mais é isso que eu gosto dessa lógica de empreender dentro de empresas, porque eu acho que é muito próximo do pessoal que a gente gostaria de atingir aqui, a gente tenta atingir no Diário de Profissões, no Léo Bino como um todo, que é o pessoal do ensino médio. Porque às vezes a pessoa está ali e fala, nossa, mas abrir empresa, eu quero trabalhar e tudo mais, e eu gosto disso porque aproxima, né? Começa a mostrar que é uma coisa que dá para você usar no seu trabalho ali, do dia a dia, que é muito mais uma forma de agir, uma forma de pensar, as preocupações que você vai ter, toda uma lógica que você vai seguir. É muito mais isso do que você tá ali abrindo sua empresa, propriamente dita. É muito mais você se preocupar com essas pequenas coisas que eu sinto que muitas vezes passam batido, porque é uma coisa que, eu não sei se é na minha bolha ali, às vezes é na minha bolha, mas eu sinto que é um assunto que tá aumentando, assim, popularidade. As pessoas estão falando mais. Mas é o que o Adriano falou, não é só falar, é muito mais o comportamento ali. Tanto que, hoje em dia, tem uma tendência que eu gosto das empresas se preocuparem muito menos com papel ali, de você ter um certificado, de que você fez um curso de inteligência emocional. É muito mais a competência ali de ter inteligência emocional. E você vai mostrar isso se preocupando com isso, estudando isso e praticando isso, no fim das contas. Você não vai... você vai colocar na prática ali. Não tem como você... Um curso não te ensina. Eu até brinco, eu e o Bino estamos conversando bastante sobre Excel, por exemplo. Eu falo, no fim das contas, você aprendendo só as funçõezinhas do Excel ali na analogia, não é a mesma coisa de você colocar na prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Na prática, a teoria é outra, né? Como é dito popularmente. Então, acho que essa preocupação é importante da gente ter, para o pessoal que está escutando a gente se preocupar, para começar a aplicar essas ideias que a gente está passando na vida ali, no trabalho, de você começar, a partir de hoje, a se preocupar com esses termos que o Adriano falou, inteligência emocional, o que é isso? Quais são essas habilidades? Você ir atrás, você pesquisar, e você começar a aplicar elas, porque só você ter o cursinho ali não vai ser o suficiente, no fim das contas, né? Lembrando que eu acredito que tem muita gente jovem que já deve ter, inclusive, tais habilidades, só não sabe denominar, né? Porque inteligência emocional é como você lida com as diversidades, como é que você... Tem molecada nova aí que tira de letra agora, né, as coisas, né, de confronto de ideias, essas coisas. Então, pegando o exemplo da inteligência emocional, né? Então, eu acho sim que é importante essa pesquisa, até por conta de você falar, poxa, olha isso mesmo, eu tô nesse caminho e tal, né? E o empreender, você falou do ensino médio, quantas molecadas aí você vê, às vezes, que já tá ganhando dinheirinho porque comprou um doce aqui, foi vender dentro da escola para os amigos, ou comprou um jogo de videogame que conseguiu na internet difícil de achar e vendeu mais caro ali. Tem N formas de você empreender e buscar, né? Acho que a gente vai falar isso aí mais para frente. Eu sinto que é importante essas preocupações, porque a gente vai... O empreendedorismo, eu sinto, assim, que não é uma coisa natural, assim. O natural é você ir pela coisa mais segura. Então, apesar de estar se tornando mais popular, a pessoa está falando, você tem toda uma lógica hoje que favorece o empreendedorismo em certo nível, isso que o Fabrício falou é muito real, de você ver o pessoal do ensino médio ali já se preocupando, e tem a internet em cima, passando essa visão para a galera, mas é um comportamento antinatural em certo nível, eu sinto. Não é natural você ir pelo caminho mais difícil ali, o natural é você ir pelo tradicionalzinho ali, faculdade, termina ensino médio, faculdade, entra numa empresa grande, trabalha ali fazendo o que você tem que fazer só para receber seu salário, e é isso.
Então, acho que esses temas aí que vocês trouxeram é importante para isso, para o pessoal começar a entender o que compõe esse empreendedorismo, para começar a pesquisar e começar a ir adotando um comportamento que eu acho que é uma tendência, todo mundo que conversa fala isso, e eu concordo, assino embaixo, eu acho que é uma tendência, só que não é natural, então é importante você se preocupar em adquirir essa habilidade, esse comportamento que o Adriano estava falando, né? O Brasil, o Adriano comentou isso, né? A gente aprende, ainda tem muita resistência, ou difícil ainda ter uma escola focada nisso. Por exemplo, eu tenho filhos muito pequenos, de 5 e 2 anos e meio. Minha preocupação hoje é que eles aprendam a empreender, não a empreender, como o Adriano colocou, de repente montar uma empresa, mas é colocar a ideia que eles querem, que eles acreditam, funcionando, defendendo, entendeu? Essa é a minha preocupação quando eu olho numa escola mais para eles maiores. E é o que eu deixo de mensagem aqui para os mais jovens. A questão do comportamento é algo que se aprende também. Então, uma outra mensagem que eu quero deixar, assim, não tem essa preocupação se você não tem o comportamento. Também tem vários relatos de pessoas que hoje são sucesso em promover, em fazer marketing digital, em falar no YouTube e tal, que mais jovem tinham vergonhas de se comunicar, entendeu? Então era isso. Eu acho que é uma coisa que a primeira coisa é você ter curiosidade, você ir atrás, você poder aprender com os outros, e lembrando que nada acontece da noite para o dia, não tem como. Vou fazer uma outra analogia aqui. Por mais que você tome bomba para ficar forte, você faz, vai ter seu tempo, vai ter, e se você faz algo rápido, vai ter seu preço. Você quer contar alguma coisa? Não, eu não posso. Minha esposa deve estar assistindo. Mano, é que eu convivo com ele. Nunca escutei essa analogia. Eu falei, caramba! É porque eu vi, mas é verdade. Eu ouvi há pouco tempo, Adriano, de um grande cara que eu sigo. Se eu posso deixar. É grande. Por favor. Você tá engraçadinho, né? Você tomou a água que eu tava tomando aqui? Mas o cara falou isso, e o cara é um baita empreendedor nos Estados Unidos. Ele falou, não acontece, demora às vezes 5, 10 ou até mais anos para você dar a tacada certa, né? E o brasileiro é imediatista, falo por si só. O brasileiro os jovens, principalmente, muito mais. Você quer sair da faculdade empregado, já com a graninha para comprar o carro, talvez hoje nem mais isso, né? Mas na minha época era, vou comprar o carro e já vou sair arrasando, entendeu? Não é assim. Entendeu? Então tem essa consciência. Bruno, eu tô sentindo que a gente não vai construir uma startup bilionária nas próximas semanas, é o que tudo diz, né? Não é impossível. Não é impossível. Mas eu tô falando assim, não se desmotive, entendeu? Sim, eu acho que é legal isso, porque vocês estão há muito tempo nisso, e eu vejo que o pessoal que eu convivo aqui eu tento, na medida do possível, conversar com o pessoal de empreendedorismo aqui na faculdade, e é muito isso do fenômeno fogo de palha, às vezes, né? De você começa empolgadão e aí dá errado, e aí... É o voo de galinha, né? Exatamente. Essa eu gostei, Adriano. Sua analogia mais alta aí da noite foi essa, Fabrício. Vamos tentar evitar a analogia da bomba daqui pra frente. O voo de galinha pra cima tá ótimo, né? Então, vamos falar de sociedade agora, porque, que nem aqui, nós somos em 2 nesse canal, porque é o jeito que funciona. Eu e o Léo, a gente já tá entrando e saindo de projetos juntos aí há quase 5 anos. E vocês, por que a sociedade de vocês funciona, na opinião de vocês? Qual o perfil de vocês? Se vocês já tiveram outros sócios? Se não, por quê? Adriano, você quer falar? Bora. Eu acho que tem... Você estava falando aqui, Binão, e eu estava pensando aqui, acho que eu dividiria essa conversa em 3 pontos, assim, né? Uma questão de perfil. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisa. Eu e o Fabrício, a gente tem
a visão em comum muito forte, mas a gente tem o nosso como e o que muito diferente. Cara, isso confronta muito, mas é muito bom. Porque o perigo é eu montar uma empresa onde eu convide só fãs para trabalhar comigo e seguidores de Adriano. Então tudo que eu falo é lei, tudo que eu falo é... O cara pensa como eu, porque certo. O cara foi doutrinado na minha crença. E isso, num primeiro momento, é bacana. Só que dentro de um time de alta performance tem pouco resultado. Porque perfis complementares ajudam, né? Então, a comunicação, quem executa mais, um cara que é mais detalhista, a gente estava falando de risco, aversões a riscos diferentes, tomadas de tempo de tomar decisões diferentes, isso é muito bom. Claro, como a gente falou, eu e o Fabrício, a gente não pegou um perfil de cada um, sentou do lado e falou, bora fazer um negócio. Mas a gente se conhece há um tempo, mas eu acho que o recado procura entender os complementos, né? E aí, quando a gente fala de trazer mais alguém para o time, a gente pensa muito isso, Fabrício. A gente não teve sócios, a gente teve parceiros nesse caminho, e a gente fala de trazer alguém, cara, a gente sempre quando vai citar o nome de alguém para trabalhar com a gente, assim, fala, pô, o cara podia vir junto aqui. A gente fala, caramba, a gente tá naquele errinho ali. A gente tá chamando o cara que a gente gosta. Não é o cara que vai nos provocar, não é o cara que vai nos desafiar. Não é o tipo de perfil diverso que a gente quer também. Então, acho que esse é um ponto. Tem um ponto também, quando a gente fala disso, de trazer todo mundo para o mesmo lado. Isso eu ouvi de uns caras, eu acho muito bacana, que é o diferente do CLT, é trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa. O que é isso? Eu e o Fabrício, a gente não quer ter empregados. A gente quer gente que trabalhe com a gente buscando o nosso objetivo. E trazer essas pessoas para o mesmo lado da mesa, essa pessoa ter participação. Mesmo que... E aí você tem que escolher o seu modelo e como você vai trabalhar. Porque a partir do momento que eu e o Fabrício contratamos alguém, esse cara vai falar assim, tá bom, o que é para eu fazer hoje? É essa lista? Eu vou e faço. Isso aqui que tem que resolver? Eu vou e resolvo. Só que o quanto esse cara tá dentro da mesma propósito de resolver as coisas, quanto esse cara tá na mesma agenda de construir o que a gente quer. Então tem esse ponto também de definir. E cuidado com as armadilhas, porque vai aparecer muita gente querendo entrar junto e tal, e não é para você fechar suas portas, mas saiba muito bem quem vai te caminhar lado a lado, porque, que nem a gente falou antes, essa caminhada é longa. Não é uma caminhada de um dia, de 2 dias. É uma caminhada longa. Então, se você ter convicção, certeza é muito forte, né? Mas você ter convicção de quem você escolheu para caminhar contigo, pô, ajuda demais. Preciso complementar com uma coisa que me veio na cabeça, que eu lembrei também lá dos primeiros dias do nosso reencontro, né? Porque você imagina, apesar de a gente se conhecer há muito tempo, a gente ficou muito tempo sem se ver, e as pessoas têm as suas novas modelações, ou as suas novas crenças, enfim. E uma coisa que eu falei para o Adriano, que eu me lembro que foi assim, eu falei, olha, eu só espero que você nunca se ofenda com o que eu for falar, e eu também não vou me ofender, eu tô aberto, lógico que você tem a educação e o jeito de falar, mas sempre me fale às claras, porque se não fala, pronto, já é alguma coisa que por que não vai falar? Tem que falar, se alguma coisa não está de acordo, na sociedade, é aqui, ó, na hora, pum, tá aqui, ó, isso aqui não tá legal, eu tô desconfortável com isso, a gente consegue mudar, me ajuda a mudar, ou por que você falou isso, eu não entendi, soou um pouco torto. E, de novo, uma analogia que eu gosto bastante, prometo que eu vou ser bem... Mas é o casamento. Acho que você é casado, né, Léo? Eu namoro há 10 anos. Eu ainda não sou casado, ele não sabe. Ele é casado, mas ele não sabe. Ainda. Eu tô na fase da aceitação. Não, mas brincadeira à parte, eu acho que é isso. É você sempre, tá ali, o casamento, você tá 10 anos com a pessoa, você vai ter momentos de surpresa. Fala, nossa, ela reagiu assim, ou eu reagi assado. Porque a vida é um ciclo novo, todo dia. Então, eu sempre estar disposto a falar com educação e ouvir. E saber ouvir, né? Então, a gente teve conversas bastante esclarecedoras desde o início, né, Adriano? De falar assim,
Tá bom, é isso. Ó, eu não concordo, mas eu vou aceitar dessa vez, porque realmente eu acho que dá pra gente tocar. E se não der certo, a gente tenta de outro jeito. Um exemplo aqui rápido, entendeu? Eu acho que esse é um outro ponto também, que como a gente dá certo e por que a gente não, até agora não encontrou, né, alguém que valesse a pena, entendeu? Sim, é legal isso, e acho que a analogia com o casamento faz sentido. Porque realmente isso de você ficar muito tempo junto com a pessoa, você tem que, às vezes, ela tem uma visão muito diferente de você, e eu falo também, o tempo que eu e o Binão estamos juntos fazendo as coisas, também tem isso, às vezes a gente discorda de alguma coisa, e às vezes você discorda, tipo, rude, assim, discorda bruto, discorda de não fechar as contas, mas mesmo que você, às vezes que você acaba se incomodando, você fica bravo, você acha que a coisa não soou bem, o que mantém de volta ali, o que traz de volta para os eixos é você saber que, no fim das contas, os dois querem a mesma coisa, e você só estão querendo caminhos diferentes, então você não queria, você acha que não faz sentido, você faz, e se der errado, você fica triste do mesmo jeito, você queria que desse certo, porque se der certo vai ajudar vocês a chegar onde vocês querem chegar. Então acho que essa analogia é legal e eu acho que faz todo sentido, essa analogia, principalmente falando de sócio. Sim. E agora, acho que a gente passou por todos os 4 tópicos principais que a gente tinha proposto, né? A gente apresentou um pouquinho da história de vocês dois, a gente falou da Try and Go, como é que surgiu a ideia. A gente também falou um pouquinho de como é que foi a jornada de vocês, os desafios que vocês enfrentaram, falamos do empreendedorismo para o pessoal que trabalha, empreendedorismo de empresas, falamos de bastante coisa. E eu queria deixar esse espaço final, se vocês tiverem alguma consideração final, e para vocês falarem um pouquinho mais para a Try and Go, sobre o público que eu acho que pode conversar aqui, que a gente fala com o pessoal do ensino médio, e de repente a nossa ideia é ser mais generalista, a gente conversou sobre isso quando a gente teve essa primeira conversa, nossa ideia é tirar as dúvidas gerais, mas a ideia de vocês da Try and Go é uma coisa muito mais específica, muito mais focada, e eu acho que pode conversar, então eu queria que vocês fizessem considerações finais e falassem um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Adriano, manda bala. Bora lá, então. Acho que considerações finais aí para a turma, para todo mundo. Eu acho que encare essa questão do empreendedorismo como mais comportamento do que a abertura de um CNPJ. Acho que esse é o principal. Muita gente empreende mais por necessidade, mas não por vocação. E eu acho que eu comentei aqui na nossa conversa o tempo todo que o empreendedorismo está muito mais focado em um jeito de atuar. Que você pode atuar dentro da sua empresa, no setor público, fazendo o seu negócio no seu bairro, ou, de repente, criando uma startup e mudando o cenário de um mercado. Então, para quem estiver nessa linha, pesquise. Pesquise quais são os comportamentos, quais são as necessidades que o mercado está colocando hoje, e isso vai muito de encontro a essa questão do empreendedorismo. Em paralelo a isso, acho que tem a gente deixa o convite, né? A gente falou da Try and Go aqui hoje. A Try and Go tem essa missão, então para quem quiser, acesse o nosso site. Quem tiver dúvida, quiser falar comigo, com o Fabrício, manda mensagem para a gente. A gente vai ter o prazer de conversar, entender qual é o momento de cada um, de repente até proporcionar uma experiência aí de aprendizagem para a escolha profissional. Então fica o convite, acessar nosso site, a minha rede social também, Adriano Lodge, quem quiser me seguir, estou à disposição, adoro conversar, como estamos conversando aqui hoje, quem tiver também quiser sobre esses papos de reflexão, de como seguir na carreira, esse tipo de coisa, também estou à disposição. E agradeço aí o Bino e o Léo pelo convite. A gente, no começo eu falei de encontros, né? A gente fala de encontros e de aproveitar encontros. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, por algum motivo, também encontramos aqui o Léo Bino. A gente vem batendo um papo muito bacana. São pessoas que estão numa agenda nossa também de impactar a sociedade de forma positiva, impactar a vida de jovens e quem está buscando profissão. E agradeço o convite aí. Espero continuar na nossa trajetória junto. Legal. Eu complemento, pegando um gancho do Adriano que fala de pesquisar, é isso, empreender é fazer, né? E quando você começa pesquisando já numa coisa bem
embrionária, que é se autoconhecer, olhando para empreender, já é o fazer. Tem jovem que não quer nem saber. O cara às vezes diz, um dia eu vou montar uma empresa, mas passa 18 horas jogando videogame e tá tudo certo. Tá bom, tudo certo para esse jovem. O espírito de empreender é o fazer, é o executar. Então sai pesquisando, conversa com as pessoas. De repente pega um exemplo, escolhe um grupo de pessoas pequeno, que pode ser tua família, dentro da sua sala de aula, e comece a escutar. Não precisa nem sair perguntando, fica atento a problemas que eles têm e que você pode falar, putz, eu consigo resolver isso de tal forma. E aí já começa toda a ideia do empreender, né? Então, eu acho que o fazer o recado final é isso, é o fazer. Não ter medo. Óbvio, quando você se depara com uma situação de uma decisão mais pesada, sempre procure ajuda, opinião de quem se confia, não só de parentes próximos, que podem também ter aquela questão do medo, mas de amigos, de alguém mais distante que você confia e conhece. Falando da Triangle, certamente, quem deixa aqui o convite também, quem vê o vídeo aqui e comentar com a gente, falar que viu o vídeo, assistiu a gente, deixo aqui o convite para fazer uma experiência lá com a gente. Agradeço aí a vocês dois e parabenizo também, porque é muito bacana saber que tem gente no mesmo barco que nós, lutando aí para pôr uma ideia que acredita, né? Com o primeiro intuito de ajudar as pessoas e depois, óbvio, fazer disso um sucesso, uma remuneração, enfim, ter um retorno financeiro disso, né? Então, quero agradecer aí uma vez, estou sempre aberto aí, quando vocês quiserem também bater outro papo, tamo aí. Eu gostaria de agradecer muito vocês também, porque a gente ganha duas vezes, né? A gente consegue levar essa conversa pra galera e a gente consegue absorver muito também da experiência de vocês. Então, valeu, Leozão, muito obrigado, Adriano, e valeu, Fabrício. Espero que essa seja a primeira conversa de muitas aí ao longo dos anos. Beleza. Valeu, gente. Obrigadão pela conversa. A gente que ajudou bastante todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir. Acho que fez muito sentido dentro do trabalho de vocês, dentro do que a Triangle faz e ligando o que a gente conversou. Então, obrigadão, gente. E como o Binão disse, que seja a primeira de muitas. Valeu.